para a gente começar a celebração. Desde já, agradecer profundamente ao nosso pastor Longini, já foi pastor da comunidade por muito tempo e nos deu o privilégio de trazer a palavra dele sobre que face de Cristo ele tem a nos oferecer no final de semana do aniversário da ICI. Então, muito obrigado, Longini. Privilégio estar com um grande mestre, um expoente do protestantismo no Brasil, uma pessoa ecumênica, profundamente inteligente, engajada, comprometida com os pobres, excluídos, e tem muito do espírito da ICI na fala, na proposta, na luz que ele tem a irradiar. Nós vamos começar o nosso culto de hoje, do domingo do aniversário da igreja, na verdade, consumando uma celebração que começou na sexta-feira, com histórias contadas pela comunidade, com bingo, com o Lombardi, do Silvio Santos, que apareceu na sexta-feira, incorporou na pessoa do Jacler, e num instante de muita alegria, e hoje espero que seja mais uma página de felicidade da história da igreja. Eu vou passar a palavra para o Jacler, que vai compartilhar comigo a condução do culto, para a gente dar conta dessa festa que certamente fala muito ao coração de cada um e cada uma de nós. Jacler, com você, irmão. Obrigado, Alexandre. Então, antes de começarmos, vamos nos preparar para esse momento da nossa liturgia desse domingo, com um prelúdio preparado pela Cláudia, que o Pedro vai passar para nós. Então, Pedro, por gentileza. Nesse clima de uma manhã, de certa forma, fria e em alguns lugares ensolarados, recebemos o grande dia para a nossa comunidade. Nesse dia, em 1962, há exatamente 58 anos atrás, a Igreja Cristã de Ipanema dava os seus primeiros passos de existência. E hoje chegamos aqui, fruto dessa história, para construir a história que vem. Que venham mais 58 anos para a gente viver junto essa caminhada tão cheia de vida, tão cheia de cores, de aromas e sabores, para que a vida ao nosso redor se torne cada vez mais forte e potente. Justamente por isso, nós vamos começar a nossa liturgia com uma música que nos leva aos fundamentos da nossa comunidade. A Pedra Fundamental, um hino bastante tradicional que coloca Cristo como fundamento da nossa história. Nele estamos, estivemos e estaremos sempre firmados e seguros, porque nós somos como pedras vivas sustentadas pela sua graça, com o intuito de nos tornarmos templo santo da sua habitação. Essa música nós seremos conduzidos pela nossa querida Gerli e o Haroldo, que prepararam de forma especial para essa nossa manhã. Então, Pedro, por gentileza, nos introduza a música. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder
que Deus predestinou. Sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado redunde em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Motivados por essa bela melodia, começamos a nossa liturgia. E um dos versos mais bonitos dessa canção diz que nós te rogamos, Senhor, que, erguidos por amor, nós nos tornemos templo santo da tua habitação. Não adianta nada ser habitado supostamente por Deus sem ter sido erguido por amor. Que o cimento que cola os tijolos e as pedras dessa construção que será a Igreja Cristã de Ipanema tenham como estrutura fundamental esse amor na base e na cola de todos os seus elementos. Por isso é importante relembrarmos de algumas palavras, algumas cenas que remontam àquele momento inicial, aquele momento em que a igreja começou a germinar, nas palavras do seu primeiro pastor, Jovelino Ramos. Um trecho retirado do livro em comemoração aos 50 anos da Igreja Cristã de Ipanema, onde o pastor Jovelino retrata, de alguma forma, o que foi a história da igreja e da sua vida com a igreja. Diz assim Jovelino Ramos: quando Pedro, no episódio bíblico da lavagem dos pés dos discípulos, pediu a Jesus para não lavar-lhe os seus, o mestre respondeu: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas o saberá depois. Tal afirmação reflete a nossa experiência de vida, em que fatos aparentemente contraditórios, dissonantes e desconexos podem, na realidade, ser coerentes, harmônicos e significativos quando vistos da perspectiva da nossa jornada de fé. Como se a nossa história fosse um eterno caminhar, que por vezes temos um mapa na mão e sabemos o caminho com muita precisão, com muita clareza. Sabemos onde estão as luzes nos túneis que muitas vezes nos metemos, mas às vezes não sabemos e continuamos caminhando. Às vezes errando, às vezes acertando, mas é nesse laboratório de vida que a Igreja Cristã de Ipanema construiu sua história. São 58 anos de história. Não é uma mera aventura. Não foi uma brincadeira colocada na história no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, mas foi um compromisso sério dos seus membros que chegaram até aqui e que tenho a certeza que mantém o mesmo compromisso de continuar caminhando, iluminando tudo e todos que estão à sua volta pela luz do nosso Mestre Jesus. Justamente por isso, nesse momento,
de aniversário da nossa comunidade, nós só podemos dar glórias a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Por isso, o coro Mirza Vanderlei dará glórias a Deus em nosso nome, com uma bela canção que eles prepararam ao longo da semana para esse momento especial. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus bendizemos por seu grande amor. Seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, e louvai com fervor a Jesus Redentor. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória com grande fervor. Ó graça real, assim foi que Jesus, Morrendo seu sangue por nós derramou. exultai, exultai, e louvai com fervor a Jesus Redentor. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus bendizemos por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor. A Deus demos glória Com grande com grande fervor, fervor, com grande fervor. A Deus demos glória. A Deus demos glória, louvemos ao Deus de amor, e não a qualquer Deus, qualquer deusinho, qualquer falso Deus, mas o Deus de amor que sempre foi o combustível dessa comunidade. A esse sim, nós devemos render todas as glórias e louvores da nossa vida nessa estrada que trilhamos até esse momento. Por isso, eu peço para minha amiga Solange que libere o seu microfone e nos conduza a Deus num momento de oração, onde entregamos a Ele o nosso louvor, a sua glória e a eterna graça, a eterna gratidão pela nossa jornada, que completa hoje 58 anos. Vocês estão me ouvindo? Plenamente, Solange. Que bom. Bom dia, gente. Que bom que a gente chegou aqui, né? E chegamos juntos, e amigos, né? E com alegria. E que graça que Deus tem sempre nos dado já há 58 anos. Né? A graça de, nesse ano difícil, né? Ainda assim estamos conseguindo nos reunir, estamos conseguindo fazer nossos cultos, estamos conseguindo ter apoio pastoral, estamos conseguindo
a manter, né, os nossos projetos, as reuniões de oração, a classe de estudo, os nossos projetos sociais, a gente está conseguindo manter, retomar aquilo que a gente não estava dando conta. Que bom, Senhor, que bom que chegamos com alegria, chegamos com saúde, né? Tu tens nos sustentado, né? Abençoado, porque nenhum de nós ficou doente, né? Temos apoio, temos os nossos lares, estamos todos bem, né? E isso eu acho que não tem bem maior, né, do que a gente se sentir bem, se sentir amigo, se sentir unido, se sentir apoiado. Essa igreja tem sido bênção, né, nas vidas de muitas pessoas. Na minha, especialmente, né, tem sido de grande apoio, grande valor, né? Me sinto sustentada, amparada, amada, e acho que cada um de nós se sente assim, né? Nesse dia, tenho outra grande alegria que quero dividir com vocês, porque o Lucas vai me dar mais uma netinha. Vai ser uma coisa, nossa, que no meio dessa confusão toda, na confusão que ele se meteu de ter que fazer cirurgia na pandemia, e agora vem uma criança. Né? E mais uma vez eu anuncio um neto num culto. Né? Isso é graça. E quero agradecer por essas vidas, por a vida da minha família. Agora o Lucas está indo embora para Petrópolis, está se mudando para lá, já vinha com esse projeto, agora mais ainda estão decidindo, estão aí em Petrópolis resolvendo isso. E eu sei que eu vou precisar de ir, mas até lá eu sei que eu vou estar bem, vou estar em família com vocês, né? Vou estar segura, né? Quero agradecer pela vida do Sérgio, que tem me amparado, que tem cuidado de mim. E, enfim, é só agradecimento, é só louvor, é só alegria. E peço a Ti, meu Deus, que receba esse culto com o nosso amor, com a nossa gratidão, com o nosso desejo de seguir em frente. Amém. Amém. Obrigado, Solange. E parabéns pela vovó Solange mais uma vez, né? Segunda medalha de ouro. É terceira. Terceira, verdade, terceira. Já são tantos que eu estou até me perdendo. Pois é, quero mais. Bom, nesse momento, então, prosseguindo a nossa liturgia, a nossa celebração, eu convido a minha amiga Sabrina, que se encontra lá em Florianópolis, mas que essa distância não a faz ser menos ativa na nossa comunidade, uma pessoa profundamente amorosa, alegre, que traduz em todo lugar em que está o verdadeiro espírito da nossa comunidade. Então, Sabrina, conto com a sua ajuda na leitura do nosso evangelho do dia de hoje, Mateus 16, os versículos de 13 a 20. Obrigada, amém. Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo.
Amém. Obrigado, Sabrina, pela leitura. E nesse momento, a partir dessa leitura, nos trará a iluminação dessas palavras o nosso querido pastor e amigo Luiz Longini, que também é professor, que também é diretor do Centro Evangélico Brasileiro e Ecumênico de Pastoral, que é poeta, que é casamenteiro e que é um grande amigo de todos nós. Longini, meu camarada, por favor, assuma a palavra, libere seu microfone, que somos todos ouvidos para você agora. Muito grato, Jacqueline, e também um prazer imenso estar com todos vocês aqui, irmãos e irmãs da Igreja Cristã de Ipanema. Eu estou vendo aqui uma turma que eu chamaria da velha guarda, e todo mundo que me conhece bem, mas estou vendo também uma nova geração aqui, gente que eu não conheço, não conheço muito. Então, todos vocês, muito grato ao reverendo Alexandre Cabral pelo convite. Também eu convidei algumas pessoas da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, porque hoje, às 11 horas da manhã, nós temos o nosso culto, todo domingo, assim como vocês fazem. Nós estamos fazendo isso desde o início, pelo Zoom. É muito. Eu já fiz um culto aqui com vocês, a convite do reverendo Edson, mas parece que foi pelo YouTube, eu preguei, né? E assim, com o Zoom, ao vivo, tudo é muito legal. Então, eu tenho algumas pessoas da minha igreja participando aqui, especialmente o casal, a Lídia e o Sérgio, de São Paulo. Sérgio e Lídia sempre nos ajudam muito nos cultos, porque o Sérgio é o diretor executivo da Brascom. Minha esposa está aqui, a Luísa, que também me ajuda sempre, e outras pessoas. Bem, então, eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui com vocês para comemorar esse aniversário. Mais um ano, 58 anos de vida. Que maravilha, como orou bem a Solange nesse momento, agradecendo a Deus por tudo. Estamos juntos nessa caminhada. E precisamos permanecer juntos, é muito importante. O texto do Evangelho que foi lido no diálogo de Jesus com os apóstolos, eu vou tomar como referência, mas quero ler um outro texto do Evangelho de Lucas, que fala das bem-aventuranças. Antes da leitura do Santo Evangelho, mais uma vez, quero pedir ao meu querido irmão Pedro Paulo, Neno, que faça uma oração por iluminação, pedindo que Deus toque os nossos corações, abra os nossos corações para a sua palavra nesta manhã de Santa Comunhão. Neno, por favor, aí de Petrópolis, faça esta oração, meu querido irmão, oração por iluminação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã fria aqui na Serra, nós temos o calor de participar dessa igreja que preencheu as nossas vidas. E, ó Deus, desse momento especial, ouvir o teu servo Longini. Nós te pedimos toda a inspiração a ele. Que ele possa nos trazer essa mensagem e que nós possamos, ó Deus, de todos unidos, prestarmos um culto de louvor a Ti. Ó Senhor, fique conosco sempre, com todas as outras igrejas que nesse instante possam estar reunidas também Te cultuando. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Grato, Neno. Então eu convido a leitura do Santo Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler de 20 a 23 nesse momento. Depois vou fazer referência de 24 a 26. Se vocês têm a sua Bíblia em casa, pode abrir, deixar aberto, que eu quero fazer a referência. O reverendo Alexandre me disse, olha, nós estamos nesse mês trabalhando o tema das faces da igreja, a face de Jesus, tal. Então eu escolhi, à luz do texto lido e agora desse que eu vou ler, uma dimensão que eu estou chamando assim, a face rebelde de Jesus. A face rebelde de Jesus. A face rebelde da Igreja Cristã de Ipanema. Ô, louco, mas o que é isso? Agora nós vamos ser tudo rebelde? Calma, que eu vou explicar. E normalmente quando a gente pensa, eu falo, a face rebelde de Jesus, a gente vai lá, aquela passagem que Jesus entrou no templo, passou a mão num chicote. Não.
Não é isso que eu quero mencionar hoje. Quero trabalhar uma outra dimensão. Vamos lá. Lucas 6, vamos começar a leitura de 20 a 23. Então diz assim: então, olhando ele, Jesus, para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Amém. Há um livro muito bonito que foi escrito por um autor que se chama Frank Suloway. E esse livro, o título do livro é Vocação Rebelde. Vocação Rebelde. E a tese central do autor é a seguinte: ele diz assim, olha, ele faz uma análise, história, e destaca as pessoas que ele diz, essas pessoas foram rebeldes na história da humanidade. Por serem rebeldes, elas eram criativas, ou por serem criativas, eram rebeldes. E ele mostra como que essas pessoas foram transformando os momentos históricos em que viveram. Evidentemente, uma delas é Jesus Cristo. Mas ele fala de outros, como Martin Luther King, o pastor Batista, fala de Martinho Lutero, Mahatma Gandhi, etc. Eu hoje gostaria de destacar essa dimensão com vocês da vida de Jesus. E quero destacar a partir exatamente desses ensinos de Jesus e dos atos de Jesus. Quando a gente leu ali em Mateus, veja, Jesus pergunta aos discípulos, o que estão falando que eu sou, etc. Todo mundo quer saber. E as pessoas, Pedro responde. Prestem atenção na rebeldia de Jesus quando ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês não acham que Jesus aí está sendo muito rebelde? Porque quem é Pedro? Historicamente, nós sabemos que Pedro, ele deu umas picadas de fumo ali da vida, junto com Jesus, etc. e tal. Então, é este o sentido que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã. Jesus, ele se rebela contra algumas coisas, o status quo, a situação da sociedade, do povo judeu da sua época, e ao rebelar-se contra isso, ele o faz através desses ensinamentos maravilhosos que hoje aqui eu quero destacar nas bem-aventuranças. Podia pegar o texto também de Mateus, que lá aparece, né, as bem-aventuranças como Jesus, o Sermão do Monte, mas eu preferi Lucas, porque é em Lucas que aparece, primeiramente, essas 4 bênçãos. Mas em seguida Jesus fala das maldições, os ais. Então, a partir do Evangelho de Lucas, eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre isso, ou seja, como que Jesus se rebela. Ele é um rebelde contra tudo que está aí. Historicamente, a Igreja Cristã de Ipanema hoje completa 58 anos, uma igreja que historicamente está se rebelando contra certas coisas. Essa é a ideia, rebelar-se para poder continuar vivendo neste mundo, testemunhando e agindo. Hoje pela manhã nós temos um grupo do WhatsApp do CEBEP, e eu estou tentando aqui, vendo sempre uma tradução bonita para bem-aventuranças, pode ser abençoado, no grego é Makarios, e o reverendo Edson, né, o Edson aí, nosso pastor emérito, querido Edson, mandou uma meditação no grupo onde ele está falando sobre bem-aventurados os que choram. Eu não sei se vocês viram essa mensagem hoje ou ontem do Edson, se não viram, recomendo que vejam. E ali o Edson cita um judeu argelino que faz uma tradução da palavra bem-aventurança, Makarios, da seguinte maneira: bem-aventurado significa estar andando em pé, estar caminhando. Bem-aventurado significa ir para a frente. É uma tradução um pouco diferente, mas é uma tradução que eu gostei muito, porque é exatamente isso quando Jesus diz: bem-aventurados pobres.
Ele está dizendo assim, coloque-se em pé, caminhe. Eis a rebelião. Bem-aventurados os que choram, coloque-se em pé, não tenha medo e vergonha de chorar. Vá em frente. Essa é a dimensão que eu queria destacar com vocês, neste sentido de entender a rebelião de Jesus a partir das bem-aventuranças. Jesus coloca um novo ensino, ele coloca uma nova proposta. Ele diz, viver o reino de Deus, viver os ensinamentos desse Deus que é pai e mãe, é diferente. Então, Jesus, ele se rebela contra a dor e o sofrimento da humanidade. A Igreja Cristã de Ipanema também fez isso, faz e fará. Precisa continuar nessa caminhada, rebelar-se contra a dor e o sofrimento da humanidade. Primeiro aspecto, Jesus rebela-se contra uma religiosidade sem bondade. Jesus rejeita esta religião que oprime as pessoas, uma religião que produz pobreza, fome, sofrimento. Jesus rejeita essa religião que coloca na sarjeta um monte de pessoas e as pessoas ficam marginalizadas. Alguns estudiosos aqui mais contemporâneos, com certeza o Jacques e o Alexandre conhecem bem, exegetas, têm trabalhado muito essa ideia de que a primeira coisa que Jesus fez na sua vida, a primeira coisa do seu ministério foi libertar as pessoas da religião. Presta atenção nisso, parece uma coisa absurda, mas é na realidade o que Jesus fez. Jesus liberta as pessoas dessa religião que oprime e mata, ou seja, uma religião da verdade sem a bondade. Contra isso Jesus se rebela, contra isso a Igreja Cristã de Ipanema precisa se rebelar. Todos nós que somos cristãos, a religião precisa servir como um elemento de fé, de esperança, de espiritualidade, não de opressão. Então, quando Jesus tenta nos libertar da religião, o que é que ele coloca no lugar? Aí entra o segundo aspecto, ou seja, Jesus se rebela contra uma sociedade sem igualdade. Uma sociedade sem igualdade. Então, por quê? Então, veja bem, uma religião sem bondade não serve para Jesus. E uma sociedade sem igualdade também não serve para Jesus. E aí, quando Jesus faz a sua mensagem, como está aqui essas bem-aventuranças, o que Jesus fala é do reino de Deus. Jesus não fala dele mesmo, tem que aceitar Jesus. Jesus não fala da igreja. Jesus não fala de nenhum projeto político. Jesus não fala de nenhuma ideologia. Ele fala do reino de Deus. E o que é o reino de Deus para Jesus Cristo? O reino de Deus é esse lugar onde cabe todo mundo. O reino de Deus para Jesus cabe todo mundo, especialmente aquelas pessoas que são marginalizadas, as mulheres, as crianças, o endemoniado, o leproso, prostituta, enfim, todas aquelas pessoas que a sociedade pretensamente marginaliza. Então Jesus diz, não pode ser assim. A sociedade precisa ser igual. É preciso ter igualdade. E quando então Jesus traz a mensagem do reino de Deus, chega para nós na igreja, nós temos que pensar assim, a igreja não é o reino de Deus. Nenhuma realidade sociopolítica neste mundo é o reino de Deus. Mas nós podemos ser, como dizia Rubem Alves, o aperitivo do reino de Deus. Então a igreja, ela precisa incorporar os valores do reino de Deus. Por isso, ao fazer isso, ela abre as suas portas, transforma a igreja, a comunidade, no lugar onde cabe todo mundo. O reino de Deus precisa caber todo mundo. A igreja precisa ser um lugar onde cabe todo mundo, de todos os tipos, de todos os jeitos. Eu tenho aqui no meu escritório esta Bíblia que eu ganhei do reverendo Edson, que foi uma Bíblia feita pela Igreja de Ipanema no Jubileu de Ouro. Uma igreja sem paredes, está escrito aqui. Essa é a dimensão do reino de Deus. O reino de Deus não tem paredes. O reino de Deus precisa ser aberto e a igreja também para receber todo mundo. E o terceiro aspecto que aparece nessas bem-aventuranças é que Jesus ele rebela-se contra uma espiritualidade sem autenticidade. O que significa isso? Uma espiritualidade sem autenticidade. A religião, a religiosidade, uma vida com Deus, precisa ser uma espécie de plataforma
um amplo espaço onde nós, cultivando as nossas práticas religiosas, lendo a Bíblia, orando, etc., nós tenhamos uma espiritualidade bem cultivada, uma fé. Damos um salto para uma nova realidade. E aí o fazemos com autenticidade. Pessoas autênticas e não pessoas superficiais. Pessoas autênticas que de fato sabe o que significa o amor ao próximo, a amizade, o cultivo à comunidade. Ser autêntico significa seguir os valores do reino de Deus. Então, é amar sem interesse, é ter amizade sem interesse, caridade sem interesse, evangelizar sem interesse, acolher as pessoas na igreja sem interesse. Ou seja, a autenticidade nos leva a querer estar com o outro, a querer servir a Deus pela gratuidade, pela graça de Deus que chega até nós, como cantamos agora esse hino inicial, essa beleza, nossa querida irmã da igreja, o fundamento, a graça de Deus que chega até nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a teologia reformada, que inspira a Igreja Cristã de Ipanema, é preciso entender sempre isso. A autenticidade do nosso coração está no fato de que nós sempre respondemos a Deus. É Deus que age primeiro. O ato primeiro é sempre de Deus. Nós respondemos uma espécie de sinergismo, porque queremos trabalhar. Paulo diz que somos cooperadores com Deus na sua obra. Essa é a verdadeira autenticidade. A autenticidade que me leva a amar o irmão, a acolher o irmão e a irmã, não por interesse. Agora eu vou pregar na igreja de Ipanema porque o Alexandre Cabral está me convidando, porque o semestre que vem ele vai me levar para ser professor lá na UERJ. Isso é interesse. Ah, não, porque o Jacques me convidou, depois ele vai me convidar para ser professor lá no Instituto Militar. O Edson me convidou. Ou seja, a nossa sociedade tudo é feito por interesse. As pessoas agem querendo usufruir do outro, do próximo. Damos uma cesta básica para a pessoa tem que vir aqui na igreja depois porque recebeu a cesta básica. Está errado. Espiritualidade sem autenticidade. Contra tudo isso, Jesus se rebelou. E ele o faz, presta atenção. Como é que Jesus faz isso, aí seguindo a bem-aventurança? Ele o faz porque, de acordo com o Evangelho de Lucas, quando Jesus fala das bênçãos, ele fala 4 bênçãos, mas depois ele fala de 4 maldições, os ais. E veja bem, como é que um sentido mais original desse texto, que a gente pode continuar lendo, você tem a sua Bíblia aí, pode continuar lendo do 24 ao 26, que ele diz, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque tereis fome. Aí vai falando. Então, veja bem, como é que uma outra tradução diria assim. Coitados de vocês que amam os seus bens materiais, vocês não receberão nada. Coitados de vocês que amam seus bens materiais. Riquezas, ricos, pessoas que colocam o fundamento da sua vida nos bens materiais. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos. Vocês passarão necessidade. Então, veja, Jesus ele vai virando de ponta cabeça. Por isso que ele se rebela contra tudo isso. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo. Vocês conhecerão o que é a dor de verdade. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade ou compromete a autenticidade. Vejam vocês, então, que no próprio texto aqui de Lucas, a gente percebe. É isso que eu quero demonstrar para vocês e deixar para vocês nesta manhã. Rebelem-se. Rebelem-se contra essa sociedade, contra essa religião, contra a igreja que oprime as pessoas. É na rebelião, como Jesus fez, trazendo um novo ensinamento, a prática do nosso testemunho, que vamos nos afirmar e sermos bem-aventurados, ficar em pé e caminhar. Então, nesse sentido, meu irmão e minha irmã, eu, de fato, sou muito grato a Deus, como disse o Jacques no início e o Alexandre, por ter partilhado com a Igreja Cristã de Ipanema alguns momentos da minha vida. Trabalhei 2 anos como pastor auxiliar do reverendo Edson. Me orgulho muito disso. Também, nessa época, fizemos o trabalho de um ano lá em Petrópolis, com Neno, Ana, Solange, uma comunidade lá. E aí, é preciso entender, olhar para esse passado, a Igreja Cristã de Ipanema.
organizada em 1962, rebela-se contra uma ditadura eclesiástica. Uma igreja impositora, opressora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que queria oprimir os seus pastores, não dar liberdade a pensamento e às pessoas. Rebelião. Rebelam-se contra uma ditadura militar que em 64 se impõe no Brasil. Então, líderes dessa igreja, já foi falado aqui como o reverendo Jovelino Ramos, pastores com que eu convivi, reverendo Jonas, reverendo Moza, também o Edson, essa liderança como Lisânia Maciel, a Mauri e outros tantos, essas pessoas que Pinhão, aí eu estou vendo a Lisete está aí, nossa querida irmã, o Pinhão, pessoas que, inclusive sendo militares, rebelaram-se contra aquela imposição ditatorial. A Igreja Cristã de Ipanema, naquele momento, vê ao lado das suas propriedades uma grande favela. As crianças estão morrendo de fome. Isso eu conversei com Lisânias, com a dona Lene, com a irmã da dona Lene, que eu me esqueci agora o nome. Então, por isso surge o CREI. O CREI é Centro de Reabilitação e Educação Infantil. Acho que originalmente era isso. Reabilitar o quê? Eu conversei com a irmã da dona Lene, aquela senhora, eu não sei se ela está viva ainda hoje, mas ela falou assim para mim na época, pastor Longini, a gente pegava aquelas criancinhas, toda barriguda ali, elas não podiam comer. A criança, quando está subnutrida, quando tem esse problema de nutrição, ela não pode se alimentar. Então, eles bolaram uma comida com soja. Uma dieta especial, começaram a alimentar. Reabilitação do CREI é reabilitar aquelas crianças que estavam com fome. Começa a Igreja Cristã de Ipanema assim. Ou seja, isso é rebelar-se. Rebelar-se contra uma sociedade infame, rebelar-se contra sistemas políticos injustos, rebelar-se contra igrejas ditatoriais. Então, é preciso rever tudo aquilo que a história da Igreja Cristã de Ipanema traz para nós e que nos ajuda a termos uma face rebelde. Face rebelde como Jesus Cristo teve, porque através da nossa rebelião acolhemos todas as pessoas. Viver uma vida comunitária, meu irmão e minha irmã, viver como família, a Igreja Cristã de Ipanema. Viver como família, você tem a bênção e a contradição. Temos todos os problemas possíveis. Família é tudo igual, mas a sua é mais legal. Igreja é tudo igual, mas a Igreja Cristã de Ipanema é mais legal. É preciso viver também em meio a essas contradições. Então, hoje nós estamos comemorando 58 anos de vida eclesiástica, a Igreja Cristã de Ipanema. Parabéns! Vamos continuar assim. Vamos continuar a nossa caminhada. Vamos continuar a nossa caminhada rebelando-se contra uma religiosidade sem bondade. Jesus, entre a verdade e a bondade, sempre optou pela bondade. Presta atenção nisso. Entre a verdade da lei e a bondade do amor, da graça e do acolhimento, Jesus opta pela bondade. Rebelar-se contra uma sociedade sem igualdade. Jesus disse, o reino de Deus cabe a todo mundo. A igreja tem que fazer a mesma coisa. Rebelar-se contra uma espiritualidade sem autenticidade. Jesus nos ensinou que o amor, o serviço é gratuito, é pela graça de Deus. Que a Igreja Cristã de Ipanema continue seguindo esses passos, bem-aventurada, colocando-se em pé e caminhando firme para rebelar-se contra todas essas coisas. E encerro a minha meditação neste momento, desejando que Deus continue a abençoar a todos nós. Uma palavra poética de Jacques Magiese. Jacques Magiese é um escritor paulista aqui da nova geração, escreve muito bem, lindíssimo. Tem uma frase dele que diz assim: sei que um dia perderei a chave do meu coração, por isso deixo cópias com os amigos. Sei que um dia perderei a chave do meu coração, por isso deixo cópias com os amigos. Todos nós perdemos a chave do nosso coração um dia. Todos nós perdemos a chave da nossa igreja. Todos nós perdemos a chave, muitas vezes, da nossa casa. Perdemos a chave do nosso trabalho. Mas é por isso que aqui, numa igreja como essa, a Igreja Cristã de Ipanema, cada um de vocês precisa ter a cópia da chave do coração do outro. É isso que é uma igreja verdadeira. É isso que nós precisamos ao comemorar 58 anos de vida. Saber
perdemos a chave do nosso coração, nos perdemos pelos caminhos da vida, cometemos coisas erradas, pecamos e nos afastamos de Deus. Mas é preciso saber que todos nós aqui temos a cópia da chave do coração um do outro. Sei que um dia perderei a chave do meu coração, por isso deixo cópia com os amigos. Deixo com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a cópia da chave do meu coração, para que juntos sigamos nessa caminhada. Bem-aventurados, bem-aventurada Igreja Cristã de Ipanema. Deus abençoe. Ô, Longini, eu tô rouco, por isso que eu não tô aqui falando toda hora. Se eu não tivesse rouco, eu teria gritado aqui para aplaudir você com a minha voz, amigo. Pode gritar rouco, né? É bom gritar. Pô, rapaz, e a chave do seu coração é enorme, porque o seu coração é realmente muito bonito e muito grande. Muito obrigado, que palavra bonita, que rebeldia, transgressão necessária, uma igreja sem portas, sem janelas, aberta, escancarada, tem sempre que ouvir um profeta falar assim. Nosso pastor Longini tem essa inspiração profética, isso é muito, muito, muito bonito. Eu juro que eu ia te chamar para dar aula na UERJ, mas o contratado lá recebe 4 meses depois menos de R$600. Então eu vou deixar esse convite para um outro momento da nossa vida, tá, meu amigo? Nós vamos ouvir um interlúdio e vou pedir para você depois de novo o nosso mestre Longini para celebrar a Eucaristia logo depois do interlúdio. Pode ser, amigo? Pode ser. Ok, muito grato. Que lindo! A nossa oração, então, nesse momento é que Deus fortaleça cada vez mais a sua igreja e a Igreja Cristã de Ipanema, sendo luz para todas as pessoas, acolhendo as pessoas, rebelando-se quando preciso for e nessa rebelião tornando-se uma igreja amorosa. Todos vocês que estão em casa, têm o pão e o vinho, tome aí juntamente com as pessoas que estão ao seu redor, esposa, amigos, todos são convidados para partilhar este momento. Esta mesa não tem dono. Jesus Cristo é o dono desta mesa. É Ele que nos acolhe e diz, vem, coma do pão, beba do cálice. E aí eu fico empolgado quando você pega, por exemplo, essa ideia, né? Como que a Santa Ceia representa uma rebelião também, né? Como que Jesus sabia que a memória era algo extremamente revolucionário. Façam isto em memória de mim.
um pedaço de pão e um pouco de vinho, atravessando séculos e séculos, acalentando o nosso coração e nos tornando discípulos e discípulas fiéis do Cristo vivo que está entre nós. É isso, este momento da Eucaristia, do pão e do vinho, afirmamos e celebramos que Jesus está vivo no meio de nós, está conosco. Então, todos são convidados a partilhar. Ninguém aqui pode participar desta mesa por si mesmo. Não, nós o fazemos pela graça de Deus. A graça de Deus que chega até nós. Então, agora eu me uno aos pastores desta igreja, aos presbíteros e presbíteras, para juntos ministrarmos a ceia do Senhor. Todos estão convidados para partilhar esse momento em santa comunhão, mesmo cada um na sua casa, distante, mas nós estamos unidos no nosso coração pelo Espírito Santo que age em nós. Vou recordar as santas palavras da instituição de acordo com a orientação apostólica. Diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Eu vou orar a oração de consagração dos elementos. Ao final desta oração, nós nos unimos em santa comunhão ecumênica através da oração do Pai Nosso. E depois partilhamos os elementos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai e a nossa Mãe. E assim agora te louvamos por esse momento especial de santa comunhão. Estamos reunidos, ó Pai, ao redor desta mesa, o pão e o vinho. E assim pedimos que através do Santo Espírito consagre esses elementos para que tenhamos agora concretamente a Tua graça que chega nos nossos corações. Este sacramento que nos une e que nos coloca em pé diante da vida para vivermos as virtudes do Teu Santo Evangelho. Graças te rendemos. E assim agora estamos unidos nesta igreja. Pastores, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, todos ao redor desta mesa, com Cristo Jesus, os santos apóstolos e toda a cristandade. Com esta união, nós lembramos e oramos com fidelidade e comunhão a oração que um dia o Senhor mesmo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Disse Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, recebamos os nossos corações com ações de graças. Comamos, irmãos e irmãs. Por semelhante modo, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fico pensando que Jesus havia entendido bem o que disse Isaac Magese. A Santa Ceia é a chave, é a cópia da chave para os nossos corações. Jesus deixou conosco. Bebei dele todos, o cálice da nova aliança no meu sangue. Que privilégio, irmão e irmã, participar deste momento com vocês, do culto e da Santa Eucaristia. Eu não sei agora qual é o procedimento, porque normalmente temos a saudação da paz, mas ao final do culto, eu percebi que vocês, ao iniciar o culto, todo mundo falando, a saudação pode ser no final, que pode ser um momento de compartilhar bem alegre.
Então, devolvo a palavra ao reverendo Alexandre, continua a nos orientar. Obrigado, Longini. Muito obrigado. Ceia bonita, hein? Palavra bonita, ceia bonita. Nós vamos ser orientados por uma reflexão do nosso grande mestre Jonas Rezende. Ouvindo a oração do Neno, eu fico emocionado. Eu sempre ouço a voz do Jonas na voz dele. Tem a Rosana aqui em casa fala isso. Caramba, quando o Neno fala, declama um poema, a gente tem essa presença, né? Muito bonito, um irmão que traz a presença ao outro irmão. Eu vou ler exatamente as palavras do irmão dele, que dizem assim: busquei uma mensagem adequada ao nosso tempo, conteúdo e forma. A forma artística, a mais identificada com a beleza das parábolas do mestre. Seu conteúdo deveria ser batizado com a emoção dos profetas, que faziam estremecer os fundamentos do templo. A verdade é que meu amor maior se direcionou para a igreja protestante do bairro de Ipanema e suas ideias avançadas, com preocupação social e disponibilidade para sofrer, se preciso fosse, até o martírio. Exatamente nessa pegada de uma igreja que é capaz de sofrer até o martírio, nós vamos ouvir a música que ele e o Eurico, né, criaram, que é o hino da comunidade, Celebração e Serviço. Celebrar o amor divino nessa festa que é de música e de luz. Mas é bom saber primeiro que o cristão tem o destino de encarnar o amor serviço de Jesus. Temos de ser conscientes das tarefas desta vida, da missão que o Cristo nos confiou. Não existe outro caminho de mostrar com nossos gestos nosso amor por quem o mundo amou. Um sorriso dessa hora é o descanso do guerreiro que entende aqui e agora o que é ser um cristão. Nossa música e alegria é a poesia da esperança, não é forma de alienação. Que maravilha. Ô Alexandre, permita-me uma palavrinha rápida? Claro. Vai lá, Longuinho. Eurico, olha, eu só queria dizer a vocês que, dentre as pessoas que estão da minha igreja participando aqui, o Sérgio Galindo, que está em São Paulo, esposo da Lídia, é parente da Gabi
Gustavo, da Patrícia, são da mesma família. Só queria registrar isso. Muito legal. Ver a Lindinha e o Eurico arrebentando mais uma vez. A Lindinha que na sexta-feira ficava pedindo toda hora para o Jackler repetir os números do bingo. E eu não estava entendendo, ela não estava acompanhando. E o Jackler repetiu umas 10 vezes, uns 78 números que saíram na nossa brincadeira. E exatamente sobre essa brincadeira e com os avisos finais para a gente já ir se despedindo, antes de uma palavra final e da bênção do nosso pastor Longhini, eu vou passar a palavra para o Jackler para ele fazer as comunicações finais. É isso. Então, chegando a essa marcante celebração pelo nosso aniversário, que na verdade representa a 23ª nesse período de quarentena. E como a Solange disse em sua oração, continuamos vivos, caminhando dessa forma online, mas com todas as nossas programações em dia e acontecendo plenamente. Segundas-feiras, a nossa classe poutílica às 18h30. Nas quartas-feiras, as nossas reuniões do grupo de oração. Aos domingos, as nossas celebrações, sempre às 11 horas. E os ensaios, que acontecem de maneira descentralizada ao longo da semana, nos diferentes grupos musicais que estão se formando nesse momento da quarentena. É o grupo de Petrópolis, participando ativamente, o nosso coro Mirza, fazendo ensaios por vozes em horários separados, um grupo de jovens com uma pequena banda se organizando, tudo isso formas que nasceram nesse período da quarentena da nossa igreja acontecer. E esse é, sem dúvida, um motivo para a nossa imensa gratidão e alegria nesse momento. Bom, como o Alexandre disse, né, na sexta-feira, nós tivemos uma festa virtual, onde nós pudemos contar histórias inusitadas, engraçadas, bizarras de alguns dos nossos membros. Teve desde sogra dentro de um tanque até um pastor com ações inusitadas, né? Quem viveu aquele momento lembrará eternamente, né? Mas algo que foi bastante interessante naquela nossa noite foi o bingo, que a nossa querida tecladista, pianista e repentista Cláudia Feitosa ganhou o bingo após o sorteio de 71 números que foram a sequência naquele dia e que eu faço questão de repetir para vocês agora, para vocês conferirem na cartela. Não! Mas eles estão transcritos aí no boletim, você pode até colocar uma música nesses números para fazer um belo coro. Na verdade, eu vou encomendar isso para o Pedro, né? A canção do bingo da ICI, né? Vai ficar, sem dúvida, um épico aí da arte moderna. Algo que a gente pede nesse conjunto de atividades que a gente está desenvolvendo é a nossa preparação do devocionário de advento para esse ano. Então, todos vocês, a gente pede que todos participem enviando um texto, uma poesia, em prosa, da forma que você achar melhor, de até 500 palavras para o dia 15 de outubro, até o dia 15 de outubro, para o e-mail que está transcrito aí nos avisos do boletim. Então, não se esqueçam, esse vai ser o nosso projeto até o início da virada ali do nosso calendário litúrgico. Longhini também está convidado, ele é filho, pai e irmão dessa comunidade também. Então, a gente quer preparar isso aí, anota aí na sua agenda, no seu papel de pão aí. A gente quer fazer um devocionário bem bonito para a gente distribuir na forma de um livro eletrônico para os nossos amigos, os nossos parentes, as nossas comunidades vizinhas, traduzindo um pouco do sentimento da ICI, desse Cristo que chega e nos anima na nossa caminhada. O advento é o grande período da chegada, então vamos nos preparar para acolhê-lo nesse novo ano do calendário litúrgico que vai virar
ali no período do Advento. Então, até o dia 15 de outubro, para o e-mail icimedia@gmail.com, um texto de até 500 palavras respondendo a seguinte pergunta: qual face do Cristo que chega ao mundo você gostaria de apresentar à igreja? Qual face do Cristo que chega ao mundo você gostaria de apresentar à igreja? Se você não gravou, não tem problema, está tudo transcrito no boletim, é só dar uma lida. Para fechar aqui a minha sessão de avisos, temos os aniversariantes da semana. Hoje, junto da nossa comunidade, Zildete Queiroz. Amanhã, Paula Daneman e Vânia Dias Carvalho. No dia 26, Armando Dias Maciel. Se não estou enganado, ao passear vendo os rostinhos de todos aqui, não identifiquei nenhum deles presente. Mas, caso estejam, levanta o dedo aí para que a gente possa fazer o nosso tradicional Um Ano Mais de Vida. Não sei se alguém identificou a Zildete, Paula, Vânia e Armando. Eu não identifiquei. Jafler, Mas... posso Oi, te interromper rapidinho? O Pois meu é não? dia 29, no sábado. Ah, então foi um erro gravíssimo da nossa parte e já justifica a nossa Claudinha com o nosso tradicional Um Ano Mais de Vida. Então, Luciana Mano, nossa editora-chefe de produções online, completando mais uma primavera. Estamos na primavera? Não, ainda não. Mais uma primavera no inverno, né? Então, Claudinha, por favor, Um Ano Mais de Vida. É isso, Claudinha, nossa ganhadora do bingo naquela noite. Obrigado. E com isso nós vamos encerrando a nossa programação de hoje. Devolvo a palavra para o meu amigo Alexandre Cabral, pastor Longini, que conduzam o fechamento aqui da nossa celebração. Era aniversário da Lu, né? De 28, né? 29, Lu, sábado. 9, perdão. Privilégio ter você aqui com a gente. Você que tem feito toda essa parte de edição dificílima, acabou de ser operada, quer dizer, passou por uma cirurgia, mesmo assim se dedicou a fazer a edição. Saiu uma ontem, né? Vai sair, daqui a pouco sai mais 2. Eu sei da dificuldade, ela pega todas as músicas in natura, tira as músicas aqui que tem delay e coloca na versão, a primeira versão, para ficar com um tempo bom, para ficar audível. Então, é muito importante a sua presença na vida da comunidade. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe profundamente. Antes de passar a palavra para o nosso pastor Longini, eu queria muito que a Claudinha, que ganhou 2 presentes ontem, ela recebeu um presente em casa, numa encomenda, e recebeu um presente que foi um áudio lindo, lindo. Claudinha, você podia falar para a gente, que eu sei que você tem muito a agradecer por esses 2 presentes revolucionários que você recebeu ontem? Você que é ganhadora do prêmio. Eu fui a ganhadora do bingo. Todo mundo foi um momento épico de já virou, né? E o Alexandre, o meu endereço, ok, eu dei, né? Eu disse, vou pegar alguma coisa segunda-feira. Quando foi ontem, 10 horas da noite, só com eu falei, mas eu não pedi. Aí, não, a senhora Cláudia, eu fui lá, morrendo de medo, né? Aí, mas eu não pedi nada, moça. Não, tem um cartãozinho aí dentro para a senhora ver. Aí eu, peguei. Aí quando eu vi, era o cartão da ICI, com um monte de chocolates, né? Coisa que eu nem gosto.
E foi muito legal. Agradeço à igreja por ter me dado esse susto ontem à noite e os chocolates. Mas o melhor foi depois do segundo presente, que eu não sei se o Pedro tem, né? Aí o presente, ou o Alexandre, poderia colocar aqui pelo menos uma parte do segundo presente. O Jacler tem. Jacler, coloca pelo menos um pedacinho do segundo presente, que foi assim o que eu gostei muito e acredito que todos vão gostar também. Coloca aí, Jacler. Eu coloco sim, Claudinha. E melhor, quem se vira nos 30 faz ao vivo. Assim diz o prêmio. Para você que participou do bingo na nossa sexta-feira especial, nós vamos ler todos os números a partir de agora em ordem. 01, 02, 03, 04. Não, pelo amor de Deus, não! A gente vai ficar aqui até o aniversário do ano que vem. A Claudinha recebeu um áudio do Jacler narrando todos os números, com maior alegria e gritando. E uma caixa de bombom. E depois com um bilhetinho e os números para ela. Então, Claudinha, parabéns. Você ia ganhar uma viagem para Itaboraí. Você ganhou um áudio, sabe, maravilhoso. Então, parabéns mesmo pelo prêmio, tá, minha amiga? Muito bom, gente. Obrigada. Nós vamos terminar a celebração com essa alegria, esse bom humor que é um dos símbolos da ICI, né? Milan Kundera dizia que o bom humor é o melhor sinônimo do amor. Essa igreja é bem-humorada, gargalha, brinca. Tem Wellington, Sidney, tem Celi, Marisa, Ana. Pô, você junta com essas pessoas, não para de rir, né? É uma risada atrás da outra, né? Isso é sinal de que a graça de Deus nos faz engraçados, nos faz alegres. Eu vou pedir, então, que o nosso reverendo Longini termine a celebração pedindo a bênção de Deus para todos nós e para a nossa caminhada enquanto comunidade. Mais uma vez, muito grato pelo convite, estar com vocês nessa data especial. Deus abençoe. E nesse momento, então, compartilho a bênção e que tenhamos a nossa caminhada, a nossa vida, uma semana na presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, nossa Mãe, estejam conosco e as virtudes, a energia, a consolação do Santo Espírito nos acompanhe. A todos nós, a este mundo criado à imagem e semelhança de Deus, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, Longini, nosso pastor, pela disponibilidade, prontidão sua, pelas suas palavras. Muito obrigado, tá, meu irmão? Muito, muito, muito obrigado. Semana que vem nós concluímos o mês de aniversário da igreja. Vamos agradecer por Dona Lene, pelos nossos ancestrais, que se tornaram ancestrais ao longo da história, pelos pastores que passaram por aqui. E pedir a Deus para que a caminhada seja infinita, muitas reticências nesse caminho.